Som. Boa noite, igreja, paz seja com todos, amém? Vamos ver se vai. Foi. Tá ótimo. Som. Obrigado, pastor. Abra sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 25, por favor. A partir do verso 1. Aproveitar que você está de pé, a gente lê Números, capítulo de número 25. Leremos o 1 e o 2, e depois iremos para o 6 até o 11. Números 25:1 diz assim a minha Bíblia: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Verso 6: eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe aos seus irmãos uma midianita diante dos olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação, pegou uma lança e foi até o homem israelita no interior da tenda e atravessou-os, ao homem e à mulher, ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Agora o verso 11, Finéias, ou melhor, verso 10. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, o filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, porque ele estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo eu não consumi os filhos de Israel. Verso 12, portanto, dize: eis que eu lhe dou a minha aliança de paz. E a gente fecha agora no verso 13, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Amém? Podeis sentar em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de tomar a liberdade de usar 1 ou 2 minutinhos do nosso tempo. Falei com a pastora Beth para fazer um anúncio de um evento que nós teremos lá na Igreja do Recreio sábado que vem, no dia 26. Ele será um simpósio de liderança, voltado principalmente para todos aqueles que exercem qualquer tipo de liderança na casa do Senhor, para os presbíteros, diáconos e aqueles que desejam estudar, querem estudar. Eu serei o palestrante e a proposta desse simpósio é pegar a primeira carta de Paulo a Timóteo, passar um pente fino nela do início ao fim, sobre tudo aquilo que Paulo deixou acerca de liderança. O que Timóteo devia fazer, o que ele devia evitar, como que ele deveria tratar as pessoas dentro da igreja, como que a disciplina deveria ser aplicada, tudo da primeira carta de Paulo a Timóteo acerca de liderança. Nós vamos ter um evento voltado para isso. Temos 2 turmas, uma na parte da manhã, que vai de 8 até meio-dia, e uma na parte da noite, que vai de 6 às 10. Teremos coffee break, teremos fotógrafo, teremos uma apostila com cerca de 70 páginas, e, enfim, é isso. O valor da inscrição é R$20, e no final das contas, o que a gente, enfim, vamos comprar lá tudo para o coffee break, vamos pagar o fotógrafo, e o que sobrar, a gente vai pegar e vai fazer uma oferta para o missionário Elias, que esteve aqui, lá do projeto de Belém do Pará, da Ilha de Marajó, e vamos mandar uma oferta para ele lá, para ajudar o trabalho missionário. Então,
tudo aquilo que vier vai ser totalmente revertido para a obra de Deus, seja o pãozinho e a torrada que a gente vai comer lá, ou até o alimento que ele vai comprar lá no projeto missionário dele, amém? Se você tiver disponível, puder, sábado que vem, dia 26, tem turma de manhã, turma de noite, lá na Filadélfia do Recreio. No final do culto eu vou estar aqui, vou passar naquela cantina abençoada, então não vou sair correndo, você me procura, eu te passo os detalhes, a gente vai estar estudando lá, tá bom? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Bom, vamos ao que interessa agora, que é o nosso texto. Sempre falo que a gente não pode cair de paraquedas no texto. A gente precisa entender de onde saíram essas mulheres, quem é que deu essa ideia para elas, né, de se juntar com os israelitas, de onde que isso começou, porque será que elas acordaram num belo dia e falaram, nossa, os israelitas são tão lindos, vamos lá conhecer eles? Não. Não foi assim que aconteceu. Na verdade, a Bíblia diz que, um pouquinho antes disso aqui, um certo rei chamado Balaque contratou um certo profeta chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Ele tentou 3 vezes fazer isso, mas não conseguiu. Todas as vezes que ele ia amaldiçoar, o Senhor colocava bênção na boca dele, e ele acabava abençoando o povo de Deus. E ele chegou a dizer, sobre Jacó não vale encantamento, e sobre Israel não vale adivinhação. Tu me pagaste, Balaque, para amaldiçoar, mas eu só consigo dizer aquilo que Deus coloca na minha boca para dizer. Deus me deu ordem para abençoar Israel, não há nada que eu possa fazer. E tanto Balaque e Balaão ficam ali, Balaão não sei muito, mas Balaque fica bem frustrado. Só que depois dessa tentativa frustrada de amaldiçoar o povo de Deus, é incrível como a maldade do coração humano não tem limite. Eles não conseguiram de uma forma, né? Balaão não conseguiu amaldiçoar. Porém, Balaão disse assim, olha, eu não consigo amaldiçoar esse povo porque eles estão sendo protegidos por Deus. Não adianta, se você me mandar 100 vezes amaldiçoar, 100 vezes eu vou abençoar. Tá bom, Balaão, o que a gente faz? Ele fala, tem uma coisa, essa proteção que Deus coloca ao redor do povo, ela está condicionada. Ela está condicionada à obediência do povo àquilo que Deus estabeleceu. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer o povo desobedecer a Deus, que aí a barreira cai, a proteção cai e a gente vai conseguir destruir esse povo. Vamos. Então, a Bíblia vai dizer em um outro texto, bem aqui, Números 31, se você quiser você fala lá, que por conselho de Balaão, aquelas mulheres midianitas foram até os israelitas e facilitaram as coisas para que eles se casassem, para que o povo de Israel, e agora eu vou usar uma palavra-chave, se misturasse com outros povos, sendo que a ordem de Deus era clara, eles não deveriam se misturar com os outros povos que habitavam naquela terra, e a partir do momento que eles desobedeceram essa ordem de Deus, de não se misturar, veio uma praga sobre o povo que começou a causar mortes. É por isso que no texto que nós lemos, Moisés estava chorando diante da tenda da congregação, por causa da praga, por causa das mortes que estavam acontecendo, resultado desse ato de desobediência do povo de Deus. Os israelitas se juntando com as midianitas e quebrando um dos mandamentos do Senhor, que era para eles não se misturarem. Por que é que Deus não queria que o seu povo se misturasse? Porque a mensagem incutida nessa ordem é que o nosso Deus é um Deus que preserva a pureza no meio do seu povo. O povo de Deus é chamado para ser um povo puro. A noiva de Cristo precisa estar com as vestes limpas. A doutrina de Deus precisa ser uma doutrina pura. O evangelho de Cristo é um evangelho sem mistura. O que é que Paulo havia ensinado? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa.
Esse princípio da pureza permanece de pé até os dias de hoje. Deus, ele continua exigindo que o seu povo seja um povo puro. Infelizmente, assim como Balaão maquinou em seu coração de colocar ali a possibilidade da mistura diante dos israelitas, nos dias de hoje o diabo continua usando da mesma estratégia, tentando infiltrar o seu fermento no meio do povo de Deus. O problema é que existem crentes que olham para muitas dessas abominações e falam uma frasezinha que deveria sair do nosso vocabulário. Olham para tantas coisas absurdas e falam assim, não tem nada a ver. Que isso, Júlio? Você está sendo chato demais. Isso aí não tem nada a ver. Os tempos mudaram, as épocas são outras. E aí começam a se infiltrar dentro da igreja uma série de abominações que eu e você olhamos e falamos, isso aí não tem nada a ver. Recentemente passamos pelo período de carnaval. Aquilo que deveria ser uma bênção, que é o retiro que as igrejas fazem nos tempos de carnaval, em algumas igrejas já está virando um carnaval à parte, um bloquinho de carnaval para os crentes. Dentro da igreja, homens vestidos de mulheres, mulheres vestidas de homens, e tocando música de carnaval, e marchinha, e purpurina, e serpentina e confete dentro da casa de Deus. E aí eu e você vamos olhar e vamos falar assim, isso aí, gente, tem nada a ver. São jovens dentro da casa de Deus se alegrando. Usam esses eventos públicos, esses lugares públicos, para fazer eventos do tipo Gospel Night, uma noite de balada com o nome do gospel. Lá na América, nos Estados Unidos, já tem o Halloween Gospel, inclusive. E aí eu e você olhamos e falamos assim, não tem nada a ver. Não sei quem me falou isso, mas parece, brincando assim, falaram que esse seria o letreiro de boas-vindas do inferno, né? Bem-vindo ao lar do nada a ver. Nada a ver, está tudo aqui. Porque a igreja, a noiva, a esposa de Cristo precisa permanecer pura, igreja. Lá em 2 Coríntios capítulo 6, quando Paulo faz uma analogia sobre o casamento, ele fala assim, que comunhão há entre luz e trevas, entre a justiça e a iniquidade, que comunhão há entre estas coisas? Nenhuma. Júlio, nós precisamos ser iguais a eles para poder alcançá-los. Aonde está escrito isso? Aquilo que atrai é justamente o fato de nós sermos diferentes, igreja. O que atrai é a nossa diferença. O Evangelho tem esse poder atrativo justamente porque o Evangelho é diferente. Se fosse igual a tudo isso aí, não ia atrair, igreja. Se nós quiséssemos mais do mesmo, não estaríamos aqui. Quando Deus, se não me falha a memória, pela boca do profeta Malaquias, disse assim no final da profecia deste profeta, e então verão a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Posso te dar um convite? Posso te dar uma notícia? Você foi chamado para ser diferente. Não tente ser igual.
Não tente se igualar, porque não foi para isso que Deus te chamou. Você foi chamado como igreja para ser diferente. E se nós deixarmos de ser diferente, para que mais servirá o sal se não tiver gosto? Para que serve uma lamparina escondida debaixo de algum móvel, de alguma coisa? Não, brilhe a vossa luz diante dos homens, amém? Naqueles dias havia se tornado uma coisa normal, coisas absurdas que se tornam coisas normais, até o ponto de aquilo que a gente já achava que era o cúmulo do absurdo, vem alguém e supera. Usando linguajar esportivo aí, o cara subiu o sarrafo, ele subiu o muro, porque Moisés estava chorando diante da tenda da congregação, porque as pessoas estavam morrendo, Deus estava matando pessoas, Deus havia enviado uma praga decorrente daquele pecado. E aí me passa um camarada com uma midianita abraçado diante de Moisés, e a Bíblia diz que ele iria levar essa mulher aos seus irmãos. Ou seja, é aquele camarada que nem a vergonha pelo pecado ele tem mais, ele já peca que nem sente, está quase orgulhoso do que está fazendo, e passa na frente de Moisés e na frente de toda a congregação de Israel, com uma midianita, levando-a para os seus irmãos. É um cenário de crise instaurada, é um absurdo, é um cenário que a gente fica sem palavras. Mas sabe o que eu aprendi ao longo da narrativa bíblica? Sempre que Deus permite que cenários absurdos sejam pintados, Ele está dando a oportunidade que os filhos dele se levantem e se posicionem diante dos absurdos. Sabe uma coisa que é absurda? Um incircunciso afrontar os exércitos de Israel. Isso é absurdo! O cara é incircunciso, ele não tem aliança com Deus. Como que um cara que não tem aliança com Deus afronta o povo de Deus? Só que ninguém percebeu que isso era absurdo, a não ser Davi. Davi, quando olha, ele fala: isso é absurdo. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? As pessoas viam o absurdo e achavam normal, mas para Davi o absurdo não era normal. Ele viu a situação e ele se posicionou. Quem sabe os dias têm sido tão negros, as pessoas estão tão cegas, a sociedade está tão decaída do jeito que está, porque Deus está te dando a oportunidade de se levantar nesta geração e fazer a diferença. Será que isto não é uma porta que Deus está se colocando na tua frente para que você entre nela e cumpra o teu papel, meu irmão? Será que Deus deixou as coisas descarrilarem tanto assim no lugar onde você mora, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua família? Não é para você se levantar do meio do povo e se posicionar como um servo de Deus? Eu creio que é por aí, porque quando isto acontece, a Bíblia vai dizer, no versículo 7, aí do livro que está nas tuas mãos, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ele fez o quê? Ele fez o quê? Se levantou. Preste atenção. Duas verdades que eu aprendo com esse texto. A primeira: Deus não precisa de muitas pessoas para cumprir os seus grandes projetos. Às vezes, tudo que Deus precisa é de um.
Para livrar o povo do Egito, ele levantou um que foi Moisés. Para livrar o povo da opressão destes mesmos midianitas, nos dias dos juízes, ele levantou um que foi Gideão, para livrar o seu povo de ser exterminado nos dias de Assuero. Ele levantou uma mulher, Ester, para levar a sua palavra até Nínive e salvar a cidade inteira. Ele levantou um profeta, o profeta Jonas, para levar o seu evangelho aos gentios, a todos os lugares fora dos muros da Judéia. Ele levantou um homem, o seu servo, o apóstolo Paulo, quem sabe para brilhar a luz do evangelho ali fora, ele também não esteja procurando um que se levante nessa geração. Ele não precisa de muito, ele precisa de um. Deixa eu ver, 1, 2, 3. Ih, rapaz, tem mais do que um aqui. Já dá para Deus fazer alguma coisa se a gente se levantar, igreja. Ele não precisa de muito, ele precisa de um. E se a gente for contar os exemplos de um aqui na Bíblia, eu vou estourar o meu tempo, que já está corrido. Segundo lugar, a Bíblia caracteriza Finéias. Ele era filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Você vai lembrar que Arão tinha 2 filhos mais velhos que foram mortos pelo Senhor, Nadab e Abiú, que ofereceram fogo estranho, e tinha outros 2 filhos, Eleazar e Itamar. A minha Bíblia diz que esses eram os mais jovens, e eles não seguiram nos caminhos de Nadab e de Abiú. Então esse Finéias, ele era filho de Eleazar, neto de Arão, o sacerdote, mas ele não fica conhecido na história. Se você ler o Salmo 106, versos 28 ao 31, fala de Finéias. Ele não fica conhecido na história por causa do pai dele. Ele não fica conhecido pela história por causa do avô dele. Ele fica conhecido na história por causa da atitude que ele tomou em relação àquela situação. Títulos sem atitudes não valem de nada. Quem é você? Eu sou filho de fulano, eu sou neto de ciclano, eu sou bisneto do fulano de tal. Eu te pergunto hoje, que diferença isso faz se você continuar assentado? Que diferença isso faz se você não se levantar e não se posicionar? Quem é você? Eu sou o presbítero Júlio. Quem é você? Eu sou o pastor Júlio. Quem é você? Eu sou o bispo Júlio. Quem é você? Eu sou o sumo sacerdote Júlio. Que diferença o título faz se você continua sentado enquanto homens profanam o nome do Senhor? Não se valha de títulos, meu irmão. Não se valha de títulos, porque aquele que quer fazer não precisa de títulos para se levantar e colocar a mão no arado. Quem quer fazer simplesmente se levanta e faz. Quando é que foi o dia que nós achamos que os nossos títulos valem de alguma coisa? Quando é que foi o dia que nós achamos que as nossas patentes eclesiásticas garantem alguma coisa? A Bíblia lembra de Finéias, porque ele foi alguém que teve zelo pelo nome do Senhor. A Bíblia tem diversos personagens cujo nome a gente nem sabe, mas ficaram marcados pela história por causa de suas atitudes para com Deus. Posso te dar um conselho nessa noite? Não espere o título para você trabalhar para o Senhor. Não espere ser reconhecido para depois você fazer. Faça! Porque aquele que te vê certamente te recompensará. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso
trabalho no Senhor, ele não é vão. Nós precisamos crer que o nosso Deus é justo e galardoador daqueles que o buscam. Faça, meu irmão, faça. Tem tanta coisa para fazer, tem tanto lugar para trabalhar. Oh, meu irmão, mas Jesus falou: grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Orem ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua obra. A Bíblia diz que ele se levanta, pega uma lança. O que é uma lança? É um bastão de madeira com a ponta afiada de ferro. Vai atrás daquele homem, junto com aquela mulher. Ele não pega a lança, bate no ombro dele: posso conversar com o Senhor? Ele não pega a lança, dobra os joelhos sobre a lança e fala: Senhor, me revela o que eu tenho que fazer, Pai. Eu não sei o que eu devo fazer nessa situação, Senhor. Não. Ele pega aquela lança. A Bíblia diz que ele atravessa os dois pelo ventre, pela barriga. Que cena sangrenta. Imagina. Só que olha o que está escrito no final do versículo 8: e a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Sabe o que eu aprendo? Situações extremas pedem medidas extremas, igreja. Eu fui procurar isso na Bíblia, lá em Neemias, capítulo 13. Neemias vê a mesma situação, homens de Israel, inclusive sacerdotes, que haviam se casado com amonitas, asdoditas e um outro povo lá. Neemias fala que ele espancou alguns e arrancou o cabelo de outros. Eu fui procurar na Bíblia, e Paulo manda que a igreja de Corinto, em sua primeira carta, lá no capítulo 5, expulse de seu meio certo homem devasso, que estava trazendo muitos problemas para a igreja. Eu vi Jesus olhar para o templo, derrubar cadeiras, expulsar vendedores e falar: a casa de meu pai será chamada casa de oração. O problema é que o evangelho água com açúcar que a gente vive nos dias de hoje acha esse tipo de coisa muito ofensiva, muito brutal. E eles falam assim: ah, não, você está levando as coisas muito a sério. Eu não acho que naquele grande dia Deus vai me falar: Júlio, tu levou minha obra muito a sério. Eu não queria que tu levasse muito a sério assim. Você acha que você vai ser repreendido pelo Senhor por levar a obra dele muito a sério? Mas lá em Apocalipse, ele repreendeu uma certa igreja que tolerou uma certa mulher Jezabel, que levou os seus servos a pecarem. Posso te dar mais um conselho, igreja? Se for para errar, que seja por excesso, que não seja por omissão. Nada pior do que uma igreja omissa. Para os líderes que me ouvem, nada pior do que líderes omissos. Porque do que serve a presença da igreja, do que serve a liderança de uma igreja, e eu me coloco nisso, se não for para fazer a diferença, se for para olhar para o problema, cruzar as pernas e ignorar o problema, não, porque está escrito que o zelo da casa do Senhor me consome, e é assim que tem que ser, igreja. Meu amigo, eu procurei nessa palavra, eu não vi Finéias sendo repreendido por nada, mas eu vi um certo sacerdote Eli que fazia vista grossa aos pecados de seus filhos.
E Deus falou: eu arrancarei a tua raiz da minha casa. Ah, igreja, precisamos levar as coisas do Senhor mais a sério. Eu quero que essa palavra queime no teu coração e você comece a colocar as coisas de Deus acima de tudo mais. Quando Maria e José perderam Jesus, encontraram Cristo na sinagoga e Jesus falou assim: vem cá, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu tinha que cuidar dos negócios do meu Pai. Em 1 Samuel 2,30 está escrito assim, condenando ele: longe de mim tal coisa, Eli, que tu fiques na minha presença, porque aos que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Nós precisamos levar as coisas do Senhor a sério. Na casa de Deus não é de qualquer jeito. As coisas feitas para Deus não devem ser feitas de qualquer jeito. Eu não posso pregar esta palavra se eu estiver vivendo uma vida de pecado deliberado. Não! Nós não podemos ver o absurdo e considerar como sendo normal. Esta palavra de que a praga cessou dentre os filhos de Israel, ela é explicada mais à frente no versículo 11, dizendo assim: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, ele fez o quê? Desviou a minha ira de sobre o povo de Israel. Só tem uma coisa: esse desviar da ira, ele foi algo momentâneo e ele foi algo específico. Por quê? Porque se tinha um povo bom em pecar, era o povo de Israel. Eles se arrependiam hoje, pecavam amanhã. O livro de Juízes é isso aí. Quer um resumo do livro de Juízes? O povo peca, Deus manda os inimigos, o povo se arrepende, Deus levanta um juiz, livra o povo, aí passa um tempo, o povo se esquece, peca de novo, aí Deus vai, manda o inimigo, aí o povo ora, levanta o juiz. É o livro assim do início ao fim. Só que esse desviar de ira, esse aplacar de ira, que está figurado no episódio de Números capítulo 25, ele é tipológico. Por que ele é tipológico? Porque ele aponta para um trabalho feito muitos e muitos anos depois dos dias de Finéias e que teve o mesmo efeito. Qual foi o efeito? Desviou a ira de Deus. Só que não foi um desviar da ira temporal, não foi um desviar de ira momentâneo, não foi um desviar de ira específico, foi uma obra universal e eterna. Da mesma forma que sangue teve de ser derramado aqui para que a ira de Deus fosse aplacada, lá no Monte Calvário, sangue também teve que ser derramado para que a ira de Deus fosse satisfeita. A única diferença é que aqui Finéias não precisou morrer, ele precisou matar. Mas lá no Calvário, nosso Salvador precisou morrer. E é engraçado, né? Assim como aqui tinha uma lança atravessando alguém, lá também Deus permitiu que os soldados romanos enfiassem uma lança em Jesus. Sabe qual é a boa notícia que eu tenho para você? Se você abre a sua Bíblia no livro de Isaías,
No capítulo de número 53, está escrito, no versículo de número 5, Isaías 53, 5. Mas ele foi atravessado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Glórias a Deus por isso. Da mesma forma que o zelo de Finéias aplacou a ira de Deus que seria derramada sobre o povo. Meus irmãos, também da mesma forma a obediência de Jesus levou ele a pagar o preço a Deus pelo nosso pecado e aplacar, satisfazer, desviar. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Que coisa linda e maravilhosa isso, meus irmãos. Se você está aqui hoje, se você tem paz com Deus, é por causa daquilo que está escrito em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados, temos paz com Deus. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não se engane, achando que Deus olhou para você, para sua carinha bonita, seus cabelos sedosos, sua roupinha bem passada, e falou assim: nossa, ela é o meu alecrim dourado, eu não posso contar os pecados desse príncipe, dessa princesa. Vamos fazer o seguinte, rasga esse negócio aí, deixa isso para lá, te amo muito, para poder cobrar os teus pecados. Os teus pecados foram devidamente punidos, tá? Só que não em você. Nenhum centímetro da punição do teu pecado foi reduzida. O único problema é que a lança não atravessou a tua carne, atravessou outra carne. O único problema é que a mão de Deus não derramou o teu sangue, mas derramou o sangue de outra pessoa. E todas as vezes em que eu olho para a Bíblia e vejo alguém se colocando na brecha e desviando a ira de Deus dos filhos de Israel, eu falo: Jesus está aqui, ó. Jesus está escondidinho aqui atrás desse texto. Lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus mata um animal para cobrir a nudez do povo, eu falo: Jesus, te achei aqui, foi tu que morreu para cobrir a vergonha de Adão e Eva, né, Jesus? O Antigo Testamento todo aponta para ele. Somos eu e você que não sabemos enxergar. Mas Paulo fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho em carne, em semelhança de pecado, para na carne condenar o pecado. E por causa dessa obra de Jesus Cristo, hoje eu e você temos a vida eterna. A praga que nos assolava já foi derrotada, graças a Deus. Nós estamos só esperando dar o dia em que, num abrir e fechar de olhos, Ele vai nos levar para morar com Ele. Eu termino nesses últimos 10 minutinhos dizendo que quando Deus olha para Finéias, isso aqui é interessante. Quando Deus olha para o que Finéias faz, isso não está escrito nas palavras que eu vou usar, mas está escrito aí no verso 13 da sua Bíblia. Quando
Deus olha para Finéias, atravessando aquele homem e aquela mulher que estavam profanando o nome do Senhor, Deus fala mais ou menos assim, ó, é isso aí que eu quero. É esse tipo de homem que eu estou procurando. É esse perfil aí que eu quero. Porque na sua Bíblia, no versículo 13, Deus vai falar assim, ó, a ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo. Deus está falando assim, ó, esse é o tipo de homem que eu quero na minha casa. Esse é o tipo de homem que eu quero trabalhando para mim. Um homem que não vai medir esforços para preservar o zelo do meu nome. E olha que interessante, eu fui procurar, eu quero fazer 2 leituras com você para a gente terminar. Primeiramente, abra sua Bíblia no Salmo de número 106. Foi o salmo que eu havia citado. Esse salmo fala da história de Israel e fala desse episódio. Salmo 106, versos 28, 29, 30 e 31. Na minha Bíblia diz assim: também se juntaram a Baal Peor. Baal Peor era o deus daquelas midianitas. E comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações, o provocaram a ira e graçou a peste entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo e cessou a peste. Olha o verso 31. Isso lhe foi imputado por justiça de geração em geração para sempre. Agora abra sua Bíblia um pouquinho mais à frente em Ezequiel, capítulo de número 44, no verso de número 10. Esse é um dos textos, desculpe a palavra, mais loucos que eu acho na Bíblia. Porque aquilo que Deus estabelece como castigo, eu e você veríamos como uma grande honra, sabia? Algo que Deus dá para castigar, eu e você veríamos com os melhores olhos. Ezequiel 44, verso 10 diz assim, ó: os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim quando Israel andava errado, e que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, eles ainda servirão no meu santuário, como guardas nas portas do templo e ministros do templo. Eles imolarão holocausto e sacrifícios para quem? Para o povo. Presta atenção. E estarão perante ele para lhe servir. Agora pula para o verso 15. Porém, os sacerdotes levitas, filhos de Zadok. Zadok era descendente de quem? Finéias, Eleazar e Arão, que cumpriram as suas prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, o que eles vão fazer? Eles se chegarão a mim para me servirem, e eles estarão diante de mim. Aqueles levitas que se desviaram, Deus falou, vocês vão ministrar para o povo. E os filhos de Zadok, Deus fala, não, esses aí são meus, esses vão ministrar diante de mim. É o que Deus falou para Finéias, esse é o tipo de homem que eu quero perto de mim.
Você vê que para ministrar diante do povo não precisa muita coisa. Até os levitas que se desviaram ministravam diante do povo. Agora, para ministrar diante de Deus, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Deus falou, não é qualquer um que vai me servir, eu quero os filhos de Zadok, aqueles que não se desviaram, esses vão servir diante de mim. Agora, sabe o que Pedro falou? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, vocês são raça eleita, sacerdócio real. Pergunto eu, que tipo de sacerdote nós somos? Será que somos como aqueles levitas que receberam de Deus uma compensação para ministrar diante do povo? Ou seremos nós como os filhos de Zadok, que Deus vai falar assim, ó, esses aí não, traz para cá, porque eu quero esses diante da minha presença. Para ministrar diante de Deus, irmãos, ao mesmo tempo que não precisa de nada, porque você pode ministrar diante de Deus no teu quarto, com a porta fechada, sem ninguém te ver, ao mesmo tempo que não precisa de nada, também vai te custar tudo, porque o simples fato de estar puro na presença dEle vai te custar o preço da santidade. Calvino falava o seguinte, o homem é justificado somente pela fé, mas a fé que justifica nunca anda sozinha, ela opera também na obra de santificação. A salvação veio de graça, mas o discipulado vai te custar tudo que você tem. Estamos nós preparados, igreja, para isso? Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Eu já estou ouvindo um fundo musical bacana, já tem um pessoal aqui atrás de mim. Eu acho que nós entraremos em um momento bom de adoração agora. Posso te dar um último conselho nessa noite? Feche os teus olhos e ministre diante do Senhor, aí onde você está. Esse é o momento propício para você adorar ao nome do Senhor, amém?